Olá, muito bom dia para você. Está começando agora o Aldeia News. Você vai embarcar agora para um passeio pelas piscinas naturais da orla pernambucana. Mas não para por aí, viu? Nós também visitamos um engenho de açúcar preservado como no século XIX e que inspirou uma das obras literárias mais importantes do Brasil. Uma viagem para Pernambuco. Um estado cheio de cor, som e balanço. Belezas naturais incríveis. E, claro, muita história. Sou convidado para comer uma lagosta com um preparo bem especial. Essa lagosta é bem regional, a gente vai fazer ela com manteiga de garrafa e ervas nordestinas, que é só coentro. Mas antes da lagosta, eles servem 3 sucos feitos com frutas do sertão pernambucano. Um bucajá. Eu já tinha escutado, porque temos a música do Alceu Valença. Jabuticaba, teu olhar noturno, beijo traposo de bucajá. Ela é prima da siriguela. Essa é mais ácida, essa é mais doce. O caroço, espetacular. Muito parecida. E aqui, o nosso caju. Vou experimentar aqui e ver como é que ficou essa aqui. Você sente a acidez. Eu pedi para não colocar açúcar. A siriguela são primas e o sabor é bem distante. E o caju, tá geladinho. Uma fruta saborosa. O cheiro do preparo atrai muitos curiosos por aqui. E o prato é bonito mesmo, hein? A lagosta com purê de abóbora ou jerimum para os pernambucanos e farofa de coco. Tá macio, né? Bem macias. Nossa, Com 12 minutos espetáculo. de forno para ficar no ponto. Meu irmão, parabéns, viu? Obrigado. Nossa, lagosta tá... Para falar pra vocês, tomei café da manhã tarde. Daqui 2 minutos não tem mais nada aqui. Não sobrou nem pro macaquinho. Agora saio do litoral e sigo rumo ao coração do estado. De bugre, o caminho é por uma estrada de terra. Em menos de 40 minutos, chega em uma área preservada de mais de 1.000 hectares, que guarda um casarão cheio de história. Você sabe que o estado de Pernambuco foi o maior produtor de açúcar do mundo, lá para trás. Esse casarão, que foi um dos engenhos mais importantes aqui do estado, chamado Morim, tem mais de 150 anos. O auge da produção de açúcar no engenho Morim foi no século XIX. Pernambuco fez muito dinheiro no período pela facilidade em enviar a produção para a Europa, na época o principal centro consumidor de açúcar do planeta. A maioria das construções mantém até hoje a arquitetura original. A Casa Grande, o estábulo, a Casa da Farinha e até a Casa dos Moradores atuais. Olha que loucura! O Morim não é um engenho de açúcar qualquer. Ele serviu de inspiração para uma das mais importantes obras da literatura brasileira. O engenho, ele sempre foi frequentado pela elite de Pernambuco, mas o proprietário mais famoso foi Estácio de Albuquerque e Coimbra, que foi governador de Pernambuco e chegou a ser vice-presidente do Brasil. Um dos grandes amigos de Estácio era o escritor Gilberto Freire, que replicou alguns eventos do engenho em sua obra mais famosa,
Casa Grande e Senzala. Na Casa Grande se geravam os senhores, os filhos legítimos, os herdeiros do nome e das terras. Ali se organizava a vida social, política e econômica do engenho. Na senzala, os escravos reproduziam os ritmos da África, as crenças e a resistência. Era o espaço do sofrimento, mas também da cultura negra que permeou toda a vida brasileira. O que chama muita atenção aqui é a qualidade desses mosaicos portugueses aqui, ó. Estão perfeitos ainda, mais de 150 anos. São 5 quartos e olha o trabalho de azulejo pela casa toda. A mesa me disseram que é original, as cadeiras também. Para a época, uma mansão e ainda é muito imponente. Volto para o litoral, que em Pernambuco se estende por 187 quilômetros. A gente vai pegar aquele catamarã e mostrar para vocês as piscinas naturais aqui dessa região. Sempre um grande espetáculo. Vamos embora. Na praia de Gravatá, as piscinas naturais ficam a menos de 2 quilômetros da faixa de areia. Dá para nadar e até andar tranquilamente entre os corais, mas somente na maré baixa, que é quando as piscinas aparecem. E olha os corais aqui. Eu tô andando aqui, tem menos de 1,5 metro de água. Aqui, o que não falta é companhia. Água cristalina. E ainda bem que está tudo muito bem preservado. A cidade de Porto Belo, em Santa Catarina, foi uma das primeiras colônias de pesca do Brasil. Hoje o lugar é conhecido pela pesca de camarão. E é por lá que nós fomos ver como é feito o maior risoto do Brasil, que pesa quase 2 toneladas e leva 6 horas para ser feito. Uma variedade impressionante de camarões. Espetacular! Feita de várias formas para ninguém botar defeito. E de quebra, um panelaço gigantesco. É o maior risoto de camarões e frutos do mar do Brasil. Para entender melhor essa história, voamos até o litoral de Santa Catarina. Estamos em Porto Belo, cerca de 60 quilômetros da capital, Florianópolis. Porto Belo foi uma das primeiras colônias pesqueiras do Brasil. A cidade tem 192 anos e sempre dependeu do mar, dos turistas que vêm à praia ou dos peixes que saem do oceano. O pescado do camarão, ele movimenta aproximadamente 300 famílias de pesca artesanal do camarão. Dentro da nossa economia local, é extremamente importante que essa atividade aconteça. A pesca do camarão substituiu a caça às baleias. 200 anos atrás, elas eram sacrificadas nesta ilha, a poucos metros da praia. Ali tinha uns tanques grandes, que a gente chama que é a Praia do Tanque. Então eles traziam, derretiam ali, tiravam o óleo para fazer a argamassa, para a lamparina, que era o óleo da baleia. Livres dos caçadores, as baleias hoje são vistas constantemente pelos marinheiros. Para pescar o camarão, os barcos ficam até 30 dias em alto mar. Camila é casada com um pescador e tenta se acostumar com o relacionamento à distância. Você não se sente meio que uma viúva de marido vivo? Sim. Quando chega em casa é bom, porque a gente vive de lua de mel, né? Mas quando tá pra fora a gente fica solitária. Porque a gente fica sozinha, né? 30 dias sem marido. Um dos filhos de Dona Helenita também é um homem do mar. Só de falar nele,
ela já se emociona. Chegou porque a gente reza todas as noites para que ele volta. E quando ele chega, a gente fica muito feliz com ele. O resultado do empenho dos pescadores aparece nos restaurantes à beira-mar. Um prato mais bonito que o outro. E com a garantia de que, se preciso for, a reposição tá logo ali, bem pertinho. Já estamos 27 anos já com a lanchonete e trabalhando com camarão. Uma vez por ano, Porto Belo celebra a fartura que vem do mar. O Festival do Camarão da cidade atrai milhares de pessoas interessadas em conhecer as mais variadas receitas. Algumas reunidas num único prato. É camarão alho e óleo, camarão crocante, camarão à milanesa, bolinho e também pastel de camarão. Mas a atração principal, claro, é o maior risoto do Brasil. Ideia de um grupo de amigos. Luiz faz parte da turma. O meu cunhado, Joel, ele sabe muito fazer caldo de peixe e risoto. E a gente concordou e fomos lá. Com a graça de Deus, deu certo. E já vamos para a 5ª vez fazendo o risoto de camarão. E para fazer esse panelão, são necessários 25 voluntários. O Michel, por exemplo, é dentista. Você poder dar um pouquinho do teu tempo, né, para fazer aquele risoto que é distribuído de forma gratuita para as pessoas desfrutarem de um prato tão gostoso, né, com frutos do mar, é muito legal, é muito bacana, né? A preparação começa um dia antes. Os voluntários se revezam. Tem que cortar, lavar, espremer. No dia seguinte, os amigos se reúnem na tenda ao lado do festival e começam a mexer o tacho de quase 10 metros de diâmetro. O tacho é de ferro e é tão grande que, em vez de colheres, os voluntários usam pás. É um trabalho que exige um tremendo esforço físico, porque eles ficam horas ali mexendo os ingredientes. Não por acaso existe um revezamento. Enquanto uma turma trabalha, a outra descansa. Mexe daqui, mexe dali e prova antes de servir. Falta um pouquinho de sal. São 600 quilos de camarões, 400 de outros frutos do mar e mais 600 quilos de arroz e hortaliças. No total, 1 tonelada e 700 quilos de comida, que leva 6 horas para ficar consistente. Na fila de espera quilométrica, uma multidão aguarda ser servida. Um domingo com almoço grátis, ainda por cima com camarão, que não é barato. Como perder essa oportunidade? Parabéns, tá de macho. Aqui, ó. Perfeito. Em apenas 1 hora e 15 minutos, adeus risoto. O povo come tudo, não sobra nada, nem a raspa do tacho. É o maior risoto de camarões e frutos do mar do Brasil, em Porto Belo, Santa Catarina. E é mesmo, muito bom. Achamos no Brasil. Eles são fofos, meio desengonçados e os donos do pedaço. Você vai viajar agora com a gente para uma ilha onde existem cerca de 300 pinguins para cada pessoa. O arquipélago gelado das ilhas Falkland é lar dessas que são consideradas as aves mais fofas do mundo. Um cantinho do planeta praticamente intocado. A roupa de praia por aqui é bem diferente, porque estamos nas Malvinas, ou Ilhas Falkland, um território do Reino Unido bem próximo à Antártica. E o verão aqui é bom para pinguim, viu? No inverno, as temperaturas aqui
ficam em torno de -2 ou no máximo 5 graus Celsius. O arquipélago fica no sul do Oceano Atlântico, a cerca de 500 quilômetros da Patagônia Argentina. Apesar de geograficamente localizadas na América do Sul, as 776 ilhas são todas britânicas. A Argentina sempre reivindicou o território e invadiu o arquipélago em 1982, na famosa Guerra das Malvinas. Foram quase 1000 mortos. A vitória do Reino Unido acelerou o fim da ditadura militar argentina. Em 2013, 99,8% dos eleitores das ilhas escolheram seguir como um território britânico. O resultado foi contestado pela Argentina e até hoje o território é conhecido por 2 nomes: Ilhas Malvinas ou Ilhas Falkland. Mas sabe quem não tomou partido nesse conflito? Eles, é claro. Os pinguins são mais de 1.200.000, enquanto os moradores, digamos, humanos, chegam a 3.500. Ou seja, são mais de 340 pinguins por habitante. Há 200 anos, nenhuma pessoa morava no arquipélago. As ilhas eram só deles. E para evitar interferência humana na vida selvagem, a gente tem que ficar a pelo menos 6 metros de distância de todos os animais, incluindo os pinguins. E se por acaso algum deles tentar se aproximar da gente, a recomendação é se afastar. Tudo para não repetir os erros do passado. A raposa que vivia no arquipélago, por exemplo, foi extinta no século XIX. Dócil vivia entre os primeiros colonos e foi vítima fácil de caçadores. Para ver a Aurora, só no museu da capital. Muita gente tem trabalhado para que os pinguins não se tornem também peças de museu. Mas o esforço não pode ser feito só pelos moradores, pesquisadores do arquipélago e os turistas que visitam as ilhas. As mudanças climáticas são um grande risco para essas aves. Nós tivemos a raposa Aurora, que foi extinta. Nós aprendemos a nossa lição. E agora temos muitos projetos de conservação para aves como pinguins, albatrozes e pelicanos, tudo para garantir que eles não sejam extintos. Sobrevoamos o arquipélago rumo a Sea Lion Island, a ilha dos leões marinhos. O voo é seguro, mas turbulento. E olha só onde o avião pousou. Estamos quase no meio do nada. E venta demais por aqui, viu? Apesar do nome, a ilha é repleta de pinguins. No fim do verão, os filhotes já estão trocando as penas e se preparando para a vida adulta. Aqui está a maior colônia do mundo, da espécie Gentoo. As aves têm cerca de 76 centímetros de altura e são reconhecidas pelo bico alaranjado e pela faixa branca que atravessa a cabeça. Eles cuidam dos filhotinhos como um casal. Os dois vão chocar em breve. E logo os filhotes vão encontrar o caminho deles. Os gentus são ótimos nadadores, alcançando a velocidade de 36 km por hora, 4 vezes mais rápidos que um nadador olímpico. Um pouco menor que o gentu, o pinguim de Magalhães foge do inverno rigoroso e é frequentemente visto nas praias de Santa Catarina. Outro que faz sucesso nas ilhas é o pinguim saltador da rocha, o rockhopper. Com um penacho amarelo e olhos vermelhos, a espécie é a queridinha dos turistas e famosa no cinema. Ok, não dá pra dizer que eles surfam de fato. Com 55 centímetros de altura, eles escalam os penhascos gelados de pulinho em pulinho. E por último, mas não menos importante, claro, Vossa Majestade, o pinguim rei. Coroa, ele não precisa.
Com quase 1 metro de altura, é o maior deles. A maior colônia da espécie fica em um parque particular, perto da capital. Mas a ave também dá o ar da graça na Ilha dos Leões Marinhos. Seguimos a pé entre as pedras, em busca da praia onde eles podem parar para descansar. No caminho, um carcará parte para cima de mim, arranca o gorro da minha cabeça e leva para longe, preso entre as patas. E depois de me equilibrar entre as pedras e ter o gorro roubado por um carcará, eu acho que hoje é meu dia de sorte, viu? Porque bem aqui na minha frente tem 2 leões marinhos tomando um banho de sol. Até que a mãe acorda e olha os forasteiros com desconfiança. Para voltar, precisamos passar perto deles. E agora? O repórter cinematográfico José Roberto Barrão me incentiva na travessia. Ele não é tão rápido assim não, Will. Na cidade dos pinguins, a preferência é dos animais selvagens, claro. O vídeo mais popular da polícia de Falkland em uma rede social é de um policial afastando um filhote de leão marinho das ruas de Stanley. A ilha recebe cerca de 1.500 visitantes por ano. E aqui, em vez de lavar as botas quando a gente chega do passeio, a gente é obrigado a fazer exatamente o contrário. Aqui mesmo, olha só, temos todas as instruções para seguir para lavar as botas, escovar os solados e depois passar aqui ainda nesse líquido desinfetante. Exatamente para não trazer nenhuma doença, nenhuma semente de planta que é de fora daqui, para preservar a vida selvagem como ela é. Ana Cláudia é brasileira e oceanógrafa, vive há 2 anos no arquipélago. A gente tem visto bastante morte de pinguins por causa do excesso da temperatura e também com a gripe aviária, né? Muitos dos adultos morrem e como o pinguim ele é alimentado, né, por pai e mãe, não tem quem dê a comida para o bebezinho. Jonathan e Mara são brasileiros. Ele foi aprovado na seleção para policial e já sabe que proteger os animais vai ser uma das principais atividades. Então você tem alguns momentos ali que o pinguim estava atravessando a rua e a polícia vem e fecha a rua, a ovelha também. Então nesses casos aí que a polícia, claro, ajudando e cuidando e protegendo as pessoas, mas também os animais aqui dentro. Eu acho que você vai gostar do seu novo trabalho. Eu concordo com você. Você já imaginou ter um chefe de cozinha só para você? Que faz café da manhã, almoço, jantar, deixa ali tudo pronto? Quem me dera ter um desses, né? E que sorte do Memphis Depay, que é jogador do Corinthians, que leva a chefe brasileira Paula Cardoso para todos os cantos do mundo. Quando ele vestiu essa camisa, a vida da Paula mudou. Minha família me seguia, meus amigos, eu tinha, sei lá, 3.500 seguidores. Eu cheguei no Brasil, tinha mais de 8.000 seguidores. Logo depois, o Memphis fez uma postagem de um prato meu, assim... Cara, hoje eu tenho 24 mil. E mudou muito, mas por outro motivo. A mineira Paula Cardoso é a chefe de cozinha particular do Memphis Depay, desde a passagem dele pelo Barcelona em 2022. E a comida realmente aproxima as pessoas. A cozinha ficou pequena para a relação dos dois. Paula está presente em praticamente todas as viagens do atacante corintiano, a ponto de hoje serem muito mais que funcionária e patrão. Eu tô dentro da casa dele desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, né? Eu faço café da manhã, almoço, jantar, fora os dias que ele tá concentrado. Então a gente acaba sendo família. Ele é um grande amigo, ele é meu chefe, mas eu não poderia escolher um chefe melhor porque ele é sensacional, me trata com muito respeito, com muito carinho. Mesmo sem ser um desconhecido, Memphis pode se dar ao luxo de hábitos comuns a nós. Sabe aquela rotina de vir até o restaurante, fotografar a comida para postar ou enviar para alguém? Ele também tem. Durante um ano, ele fotografou todos os pratos que a chefe Paula preparou para ele. Só que em vez de postar, o atacante corintiano devolveu para ela, de presente.
É uma foto minha, mas feita um mosaico de todas as fotos dos meus pratos que ele tirou. Foi o presente mais incrível que eu já ganhei na minha vida. Porque representa muito isso, sabe? A admiração do meu trabalho, sabe? Um reconhecimento do meu trabalho. Brasileira, amiga e conselheira. Na hora de aceitar a proposta do Corinthians, ela foi decisiva. E um dia ele falou, Paulo, o Brasil tá me sondando. É sério, eles estão me sondando e eu tô achando que eu vou. Você vai? Aí eu falei, como que você vai pro meu país? Eu não vou. Óbvio que eu vou. Aí começou um curso intensivo de Corinthians. Eu mostrei vídeos pra ele da torcida do Corinthians. Eu falei, é a maior torcida do Brasil. Você nunca vai ver nada igual. Na Europa, a gente não tem nada parecido com isso. E aí, quando eu cheguei na casa dele, eu falei, olha, a primeira coisa que você tem que aprender a falar em português é vai, Corinthians! E não é que ele aprendeu direitinho? Vai, Corinthians! Foi uma loucura. Cabelo trançado, faixinha na cabeça, a Memphis mania enlouqueceu a Fiel. O atacante foi à periferia, comeu em boteco, gravou clipe na favela. Sentiu de perto o carinho do torcedor. Eu quero conhecer a favela, eu sou do povo, sabe? Ele é uma pessoa que eu acho que ele circula em todos os meios sociais da mesma forma, com a mesma educação. Mas nada adiantaria se ele não fizesse gols. E ele fez 7 para tirar o Corinthians da zona do rebaixamento e colocá-lo na Libertadores. Virou ídolo em 11 partidas. Ele tá gostando muito desse carinho. Bom, chegou a hora que todo mundo tava esperando, né? A Paula vai fazer o prato que é de comemoração do Memphis. Toda vez que ele vence um jogo importante ou faz um belo gol, tem esse prato, né, Paula? É o prêmio, quando ele chega em casa. E o que é esse prato aí? Eu vou fazer hoje um pesto de pistache e vou servir com espaguete. Prova meu prato. Bonito tá, né? Obrigada. Que isso, que capricho. E aí eu vou comemorar, hein? Pode comemorar. Se estiver bom. Vou pegar pouquinho pra sobrar pra todo mundo. Gol? Tipo gol? E... Um bate-papo exclusivo com os filhos do cantor sertanejo Cristiano Araújo. Pela primeira vez, eles toparam falar com uma equipe de televisão e compartilharam as lembranças e memórias que guardam até hoje do pai famoso. Olha bem pro João Gabriel e pro Bernardo. Eles lembram muito o pai famoso, o sertanejo Cristiano Araújo. A gente sempre jogava bola, dormia junto, sempre fazia essas coisas. Ele foi uma pessoa muito boa, muito caridosa, muito tudo. Pela primeira vez, os dois herdeiros toparam dar entrevista para uma emissora de televisão. Ele sempre estava comigo e acho que ultimamente está sempre fazendo falta nos meus aniversários. E meu pai, eu sinto extremamente orgulho dele. Cristiano Araújo nos deixou há 10 anos. O cantor goiano tinha apenas 29 anos quando sofreu um acidente na BR-153. O carro em que ele estava capotou em Morrinhos, no sul de Goiás. A namorada do artista, Alana Moraes, de 20 anos, morreu no local. Cristiano foi socorrido com vida, levado para o hospital em Goiânia, mas não resistiu. Cristiano vivia o melhor momento da carreira. Além dos sucessos, Cristiano deixou 2 filhos, que eu já vou adiantar, têm o mesmo carisma do pai. O mais velho é o João Gabriel, que está com 16 anos.
Ele tinha apenas 6 anos quando Cristiano sofreu o acidente. Na época eu fiquei muito triste no dia, só que aí com o tempo avançando eu fui melhorando. Aí eu fui absorvendo e entendendo mais mesmo. Apesar de muito novo, ele diz que tem lembranças do pouco tempo em que conviveu com o pai. E brincando, jogando bola, assistindo filme, rindo dele também, sempre brincando junto. Desde que a gente chegou aqui na casa do João, tem uma companhia que não sai de perto da gente. Está aqui do lado, inclusive, o Thor. João, o Thor para você tem um significado muito especial, né? Sim, sim. Meu pai deu ele para mim quando eu tinha uns 3 anos. Tá até hoje seguindo aí meu companheiro. João, eu sei que no seu quarto você guarda alguns objetos que lembram seu pai, que pertenciam ao seu pai. A gente pode ver? Pode, claro. Vamos lá? E é no quarto do adolescente que encontramos mais algumas relíquias. Tem as camisas que a gente sempre usava. Essa camisa é a camisa do Capitão América, que você usou, você usava a menorzinha, e essa era do seu pai. Grandona. Agora serve em você. É, serve em mim já. E também até o ônibus aqui. Isso é uma réplica do ônibus que ele usava. Ele usava. João guarda com carinho um violão que o pai usava nos shows. Mas o violão é apenas um hobby e uma lembrança. Ele não se vê seguindo o caminho da música. Por enquanto. Quer ser jogador profissional. Sonho, né? Se na música, o João não puxou o pai, em outros aspectos, os dois são iguaizinhos. João, além da música, outra paixão do seu pai era o futebol. Agora essa paixão se herdou, né? Sim, com certeza. Eu sou vilanovense quase roxo. Sempre vou nos jogos, sempre meu avô me chama, eu vou. Gosto muito do Vila. No meio de tanta camisa de futebol, uma é mais especial. Essa da seleção brasileira, que Cristiano usava na última vez que viu o filho, no dia do acidente. Até lembro que a gente foi no parque, também brincando um pouco. Eu tava com essa camisa aqui do Brasil. E aí você guardou ela pra você? Guardei. Imagino que tá até com cheirinho do seu pai ainda, né? Esse tempo todo guardado assim. Dá pra sentir. O Bernardo não tem tantas lembranças do pai famoso. Ele tinha apenas 2 anos e meio quando o acidente aconteceu. Quando que você entendeu que seu pai já não estava mais aqui? Foi quando ela falou que ele virou uma estrelinha, que ele já estava no céu. Ainda bem que não faltam imagens do menino com o pai famoso. Bernardo está com 12 anos e vive com a mãe, a dentista Elisa Leite, em Goiânia. Ele sempre foi muito ligado à família, né? Bernardo nasceu às vésperas do aniversário de Cristiano. O pai dele falava que ele era um presente, né, Bê? Tinha chegado um dia antes. A semelhança de Bernardo com o pai famoso chama a atenção de muita gente. Eu me toquei quando começaram a me parar, né, na rua. Eu andando de boa e... você é filho do Cristiano Araújo e tal. Quando Bernardo completou 12 anos, em janeiro desse ano, a mãe entregou para ele uma caixa com lembranças de Cristiano Araújo. Desde o começo, tudo que me davam do Cristiano, eu ia guardando para ele. Essa camiseta aqui também, ó, o pai dele tinha igual. Eu guardei todos os DVDs. Aqui tem várias camisetas que fãs me deram dele, do Cristiano. Tem copo, tem... Tudo que eu ganhava de presente eu guardava dentro dessa caixa do Cristiano para depois ser dele, né? A gente está no quarto do Bernardo e aqui a gente tem algumas relíquias que ele guarda com muito carinho do pai dele. Aquele barco, ele tem uma história, né, Bernardo? Esse barco aqui ele é muito importante para mim porque meu pai que me deu ele e eu não consigo desfazer dele porque, cara, é muito top porque foi meu pai que me deu, né? Então é muito importante para mim. Eu vi ali também um CD do seu pai. Não é um CD qualquer, né? É um CD que o... Meu pai até autografou aqui, ó. Príncipe mais lindo do pai. Aqui tem as músicas que eu mais gosto, né? Caso Indefinido, Hoje Eu Tô Terrível.
Bernardo, ele recebeu 2 violões que pertenciam ao pai dele. Um é esse daqui, que foi usado na gravação do DVD de Cuiabá. Foi o trabalho mais famoso de Cristiano Araújo, que tocava o violão com a estampa da bandeira da Inglaterra. Hoje, Bernardo usa o violão para dedilhar algumas músicas. E o detalhe, como bom filho de músico, ele aprendeu a tocar sozinho. No jogo que eu tava jogando, eu ouvi uma música muito marcante que eu falei, nossa, que música bonita. Aí eu procurei mais na internet, procurei saber os acordes e tal, aí eu aprendi a música. E cantar, será que ele sabe? Eu fiz o desafio. É que eu também passei por esses maus bocados, sofri, chorei calado. Mas tem uma música especial. Eu gosto muito de Caso Indefinido, né? A música que eu acho mais bonita dele. Canta um pedacinho pra gente. Se você quiser, a gente casa ou namora. Eu acho que vem mais um artista por aí. Eu tenho vontade de cantar, acho muito bonito. Cantar e tocar violão, acho muito bonito. E já que o momento é de recordações, vocês se lembram do mini Cristiano Araújo? O tempo passou, ele cresceu. Hugo Henrique já está com 21 anos. Eu comecei a cantar com 5 anos de idade e o Cris fez parte, né, da construção da minha carreira, desde que eu comecei a cantar. Agora, com 15 anos de carreira, o artista resolveu homenagear Cristiano Araújo com um novo trabalho, cantando os maiores sucessos do ídolo. E nós acompanhamos tudo com exclusividade. Apresentar para essa nova geração, né, para uma galera que de repente não conhece o repertório do Cristiano Araújo, o que foi, né, o Cris, as músicas dele, o repertório incrível que ele tinha. Os maiores sucessos de Cristiano Araújo de um jeito diferente. A gente manteve a originalidade de todas as músicas, mas vou ali colocar minha interpretação, minha identidade. Se você quiser, podemos ser um caso indefinido. Uma década sem Cristiano Araújo, mas ele vive nas músicas que são sucesso até hoje. E claro, nos herdeiros, João Gabriel e Bernardo. Até hoje, meus amigos mesmo, que é da minha geração, falam que ele é um grande cantor, escuta, é um dos músicos favoritos dele. Aí eu vejo realmente quão grande ele é. E o que você faria se tivesse tempo com ele? Jogar bola, jogar videogame, essas coisas, pai e filho. Uma história que fez muita gente se emocionar. O seu Isaac é gari e ficou famoso porque apareceu em um vídeo contando que tinha um filho no 3º ano de medicina. Dá uma olhada nessa história. Uma vassoura nas mãos e muito ânimo pro trabalho. Esse é o seu Isaac. Pedir a Deus vida e saúde primeiro, né? Você já deve ter visto esse gari tão especial. Afinal, esse vídeo rodou o país e emocionou todo mundo. Um conselho que eu podia dar é a pessoa estudar, né? Ter futuro, né? Fazer qualquer profissão, né? Não é só rico que estuda, não. O pobre também pode estudar. Aí vem o grande momento. Seu Isaac exibe com orgulho a camiseta da universidade onde o filho estuda. Olá, cara! Nossa equipe foi até Curitiba, no Paraná, para contar a história desse gari de 65 anos. Encontramos seu Isaac em casa, com visual caprichado, num dia frio na cidade. O homem de olhar acanhado trabalha como gari há 16 anos. Seu Isaac não teve a oportunidade de completar o ensino médio, mas aprendeu muito com a vida. Seu Isaac nasceu em Maringá, aqui no Paraná. Na década de 90, veio com a esposa para Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. O início foi muito difícil, foram 20 anos morando numa área de ocupação, até vir a grande conquista, olha só, a compra da casa própria. Sem dúvida, a realização de um sonho. Mas para o seu Isaac, o maior prêmio está
muito além dessas paredes, em coisas que não têm preço, os valores que ensinou para os filhos. Eu falar a verdade, o meu tesouro é Deus ter dado os meus 2 filhos. Seu Isaac é pai de Lilian, de 34 anos, e Felipe, de 24, frutos do casamento com Dona Lidinalva. Ele é um parceirão para todas as horas. É meu amor. Garantir o estudo para os filhos é quase uma obstinação para o casal que está junto há quase 4 décadas. Lilian é nutricionista, formada pela Universidade Federal do Paraná. Felipe seguiu os passos da irmã. Desde aquela época eu já tinha aquela ideia de fazer um curso, de fazer a universidade, sabe? De entrar, de viver aquela realidade, de estar ali estudando. Um orgulho para os pais corujas. Mas essa conquista exigiu muito sacrifício. A gente trabalhou bastante, né? Porque eu me emociono bastante. Seu Isaac tinha 2 empregos. O esforço era para pagar o cursinho pré-vestibular dos filhos. De uma empresa era a despesa só de cursinho. Sim. E o outro sobrava para pagar a casa aqui, né? Minha esposa me ajudava também. E foi indo até vencer essa luta aí do cursinho dele aí. Passou, né? Agora está estudando. Foram 4 anos de cursinho até Felipe conseguir a aprovação para o curso de medicina aqui na Universidade Federal do Paraná. Felipe sempre estudou em escola pública e hoje é aluno de uma das melhores universidades do Brasil e da América Latina. O curso é em tempo integral. Felipe será o primeiro médico da família e escolheu a profissão por um motivo especial. Cuidar das pessoas, ajudar as pessoas. Ele sabe bem o significado dessa conquista. É um privilégio para mim porque da história da minha família, por muito tempo eu acho que era algo impossível. De hoje estar aqui, né, cursando medicina, o curso que eu sempre desejei. E dada a dificuldade, né, que é entrar em medicina, eu sempre agradeço todos os dias por essa chance. Não é só rico que estuda, não. O pobre também pode estudar. A história desse paizão orgulhoso conquistou a internet. Olá, cara! Para seu Isaac e Dona Lidinalva, tudo isso tem sabor de missão cumprida. Eu só imagino, assim, o seu filho médico? Eu nem tenho palavra. Fica até, assim, missionado. Não sei nem sei falar o jeito que é. Mas é muito feliz aí, estar sabendo, né, que ele está bem encaminhado, né? O amor aos estudos está no sangue dessa família. Dona Lidinalva trabalha como zeladora, mas voltou para a escola. Aí agora, em dezembro, eu concluo o ensino médio. Depois do vídeo correr o Brasil inteiro, a família do seu Isaac segue cada vez mais unida. E eles são os melhores pais do mundo. Meu pai é o maior exemplo. Ele sempre me inspirou muito da honestidade dele, dos valores. Sem querer, seu Isaac acabou inspirando o Brasil todo, inclusive o André, que é fotógrafo e foi quem gravou o vídeo. Meu piá faz medicina na Federal. Vai pro 3º ano já. O André tem um projeto de conversar com estranhos na rua e depois registrar o momento na internet. Aquele sorrisão. Aê, valeu, senhor. A gente preparou uma surpresa para o Gari, que conquistou o Brasil. Dá uma olhada aí pra trás, ó, quem veio te ver. Tudo bem, cara? Que bom, cara. Vou tirar um abraço aqui, ó. Tudo bem, cara? Ficou famoso, então? Qual foi a maior lição que você aprendeu com o seu Isaac? Acho que foi a humildade, né? A humildade de um cara trabalhador que batalhou a vida inteira. Você mudou a minha vida também. Porque através da sua entrevista eu também consegui conhecer muita gente pelo Brasil. É verdade, é verdade. O senhor é um exemplo pra gente, seu Obrigado, Isaac. obrigado. Obrigada, tá? Obrigado. Por ter dado a oportunidade de contar a história do senhor. Obrigado. Parabéns. 2 dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, Flávio Galvão e Paulo Figueiredo, galãs que fizeram história na televisão. Você vai ver agora um bate-papo com eles sobre o começo, a carreira e uma vida inteira dedicada à arte. Durante décadas, caminharam por trás da coxia artistas que ajudaram a construir a história do teatro. Passos que levaram muita gente a outro palco, ou melhor, outra tela para o estrelato na televisão. Hoje convidamos 2 galãs que marcaram época e seguem conectados à arte que escolheram para a vida. Com vocês, Flávio Galvão
e Paulo Figueiredo. Do teatro para o rádio, TV e cinema. Carreiras duradouras, cada um do seu jeito. Lígia! Tudo bem? Obrigado. Ele é ator, autor, escritor, músico. São mais de 60 anos de televisão. Paulo, obrigado por receber nossa equipe aqui. Imagine, olha, eu estou muito feliz de receber vocês aqui. Bom, Paulo, seu início na televisão, para quem não sabe, o Paulo era músico, violonista, cantor, e foi a partir daí, inclusive, que você teve a primeira oportunidade na televisão. E queria que você falasse esse início, como foi essa transição da música para a televisão. 1960 e pouco, eu estava lidando com música. Até que um dia, casualmente, eu vi um produtor da antiga TV Excelsior de São Paulo, e o rapaz estava dizendo ao diretor que tinha muita dificuldade em encontrar um ator que ao mesmo tempo tocasse violão para fazer um dos papéis de um especial. Vamos fazer um teste. Fez o teste, gostou. Aí eu acabei fazendo o papel. O personagem era um professor de música. E depois acabei fazendo também a trilha sonora do programa, né? Fiquei feliz da vida, né? Um bom começo. Já na década de 70, outro nome da dramaturgia brasileira caminhava dos palcos para a tela da TV. Já são quase 60 anos de carreira. Ele é um dos rostos mais marcantes da televisão brasileira, com papéis importantíssimos também no teatro. Estou falando do Flávio Galvão. Muito obrigado, Flávio, por receber a nossa equipe aqui na sua casa. Tá tudo bem com você? Muito bem, tá tudo muito bem. Muito contente por ter vocês aqui. Como que o Flávio chegou à televisão brasileira? Bom, eu comecei de verdade em teatro e dublagem. Eu dublava muito e ao mesmo tempo fazia teatro, até que eu fazia uma peça chamada A Ilha das Cabras, do Teatro de Arena, e o Avancini foi ver o espetáculo e me convidou para ir até a Tupi. Aí eu fiz 5 capítulos de uma novela chamada Simplesmente Maria, parece que eles gostaram. A partir daí... Foi seguindo na profissão. Foi. Ser ou não ser. Vozes marcantes, talento e presença na atuação. Um rostinho bonito, mas não apenas isso. Não demorou. Junto com a fama veio o título de galã. No tempo da Tupi, nós éramos chamados, oficialmente, né, os 3 galãs. Na verdade, éramos 4. Éramos Tony, eu, o Denis Carvalho e o Jean Carlo. O galã é porque é o mocinho da história, é o cara que vai ter o romance com a moça. É o jovem, é o personagem que chama mais atenção, né, do elenco masculino, digamos. Você sabe que é curioso isso, né? Essa palavra galã, há muitos atores que não gostam dela, né? Porque alguns acham que chamar o cara de galã, você está depreciando. Como que você lidava com essa coisa do assédio? Existia um assédio na rua, nos lugares onde você ia? Muito grande, muito grande. Teve novela que eu fiz que era praticamente impossível ir na farmácia. Tinha vezes que eu tinha que correr, fugir. Apesar do carisma, Flávio e Paulo não ficaram só nos papéis de galãs. Às vezes o vilão é melhor do que ele ainda. Eles botam um vilão lá para quebrar mesmo, né? Para acabar com o mocinho. Né? A mulherada vai para cima do vilão. O vilão tem todas as características humanas. O vilão, ele é bom, ele é mau. Então, o vilão tem características que vão de um extremo a outro. Essa água que você bebeu estava envenenada. Com o tempo, os papéis mudaram. Aos 77 anos, Flávio enxerga que a TV também virou história. Existe um etarismo, né? Hoje em dia o sujeito não é idoso. Se você falar, aquele sujeito ali é velho. Não é velho, aquele sujeito ali é um idoso que tem uma formação, que tem entendimento, que tem experiência, que pode ser muito útil. Aos 85 anos, Paulo vê a experiência como um trunfo. O que eu acho que acontece é que os autores atuais, roteiristas, têm uma tendência, uma preferência a usar figuras jovens como personagens.
E aí, de repente, lá, de vez em quando aparece uma senhora idosa, que é a avó de alguém, uma personagem, ou um avô. Ele é quase que uma figura, assim, de honra, uma presença de honra. Entre dramas, romances e comédias, os dois atores também deram o ar da graça em novelas aqui da Record. Realmente, eu me sinto muito feliz com a volta de Tadeu. Que me deu muito prazer, que foi o Nabote, numa novela chamada Jezabel. Ele mostrava o que é ser um patriarca judeu, e eu tive que fazer muitas pesquisas para entender o que é o patriarcado judeu. Aceite seu irmão. Mais do que nunca, ele precisa do apoio de todos nós. Eu gostei muito de fazer Jezabel. Em 2004, portanto, há 21 anos, eu fui convidado para trabalhar na Record. Mas, nossa, foram muitas novelas, muitas novelas. O personagem que eu fiz em Os 10 Mandamentos me marcou muito. Era um homem que tinha 7 filhas. Uma família muito bonita, era. A gente se divertia muito para gravar. Imagina, um homem tendo que criar 7 filhas. O Paulo Figueiredo tem saudade de fazer novela? Saudade não define o que eu sinto. Eu tenho muita vontade de fazer assim. Gosto. Algum tipo de papel que, de repente, você gostaria de ter feito, não teve oportunidade, ou não conseguiu fazer? A grande peça de teatro que eu gostaria de ter feito era o Hamlet. Ser ou não ser? Eis a questão. Flávio Galvão, Paulo Figueiredo, depois de tantos anos, vou perguntar para vocês o que significa aqui, qual o sentimento de estar num teatro. Isso aqui não dá nem para explicar racionalmente, é uma coisa muito mais para o emocional, para o sentimento, né? E há um sentimento recíproco entre a plateia e o ator que está no palco. Quando você entra neste ambiente, você imediatamente se recorda disso, de algum trabalho que você tenha feito, ou mesmo que não tenha feito, o ambiente leva a isso, não é, Flávio? O teatro tem uma aura que dá para o ator uma coisa que eu vou dizer, uma coisa que acontece comigo. Eu posso estar com muitas dores físicas. Quando eu piso no palco, eu não tenho dor. Se você entrar em cena e conseguir fazer o que o teatro se propõe a fazer, que é transformar uma pessoa, fazer com que essa pessoa pense, uma única pessoa, numa plateia de 500, você cumpriu o seu dever como ator e como artista. O Aldeia News de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que você pode rever essa e também outras edições no nosso canal no YouTube. A gente se vê no próximo sábado. Até lá!